Saúdo a querida igreja com a graça e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele continue a nos guiar, que Ele continue a falar aos nossos corações. E como esse louvor cantado pelo coro jovem tem tudo a ver com o que vamos falar nessa noite. E realmente é na oração que encontramos calma, na oração encontramos paz. Falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Como é lindo podermos ter esse tipo de relacionamento com o nosso Senhor. Mas um segundo motivo pelo qual vamos refletir no texto de Daniel, capítulo 6, você já pode ir abrindo a sua Bíblia, é que estamos no mês da juventude. Não sei se todos vocês sabem, mas hoje é o dia do jovem batista. Então, olhe para o seu lado aí, se tem algum jovem, tá, do seu lado, você vai dar os parabéns a ele, mas talvez ele não escute, porque você está de máscara. Então nós estamos, aprendendo, evoluindo na linguagem brasileira de sinais, e hoje a gente vai aprender como é parabéns. Preste bastante atenção, o pastor Bené vai fazer aqui, é muito difícil, mas todos nós vamos conseguir, Então, todo mundo aqui dando parabéns aos nossos queridos jovens. Vocês sim são fortes, como a palavra do Senhor diz. Guarde isso no seu coração, porque é isso que o Senhor diz ao seu respeito. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Essa é a palavra do Senhor, é isso que o Senhor fala a respeito da nossa juventude. Por isso eu queria pedir a todos os jovens, e somente os jovens, que ficassem em pé, e queria orar por vocês antes de podermos adentrar o texto bíblico. Eu queria orar por você que é jovem, tá? Fique tranquilo, meu irmão, se alguém se levantar e você olhar assim, essa pessoa se considera jovem, tá? Então não tem nenhum problema. Você também que está em casa, nos acompanhando através desse culto, que Deus abençoe sua vida, querido jovem. Vamos orar. Os pais, vocês que passaram já por esse momento da juventude, também podem orar, mas orar nesse momento pelos jovens que estão próximos a vocês, aqueles jovens que vocês conhecem. Coloquem agora cada um deles diante de Deus e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa juventude. Agradecemos, Senhor, a Ti, o Senhor que nos dá o dom da vida, o Senhor que tem feito, ó Deus, com que cada um de nós possa trilhar, Senhor, os Teus caminhos. Nós te agradecemos, Senhor, por cada jovem que tem dedicado a sua vida a Te servir. Pai, aqueles que ainda não fazem, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor traga um despertamento sobre a vida deles, e que eles possam aproveitar o melhor da vida ao Teu lado. E é isso, Deus, que nós oramos, agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Parabéns, queridos jovens, podem sentar. Acredito que todos vocês já encontraram o texto de Daniel, capítulo 6. Esse texto é um texto que precisa ser lido, na verdade, esse capítulo todo. É um capítulo um pouco longo, mas mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha os seus ouvidos abertos e atentos ao que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. E o texto bíblico diz assim: pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino. E acima deles haviam 3 superiores, dos quais Daniel era um deles, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse nenhum dano.
Então mesmo Daniel se destacou entre estes superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário. É daqui que sai o tema da nossa mensagem dessa noite para o seu coração: procuram-se jovens de espírito extraordinário. Nessa noite eu quero refletir com você a partir desse ponto que a palavra do Senhor nos diz, mas o texto continua dizendo: enquanto isso os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração no reino, mas não conseguiam encontrar nenhum motivo ou falha alguma, porque Daniel era fiel, não havia nenhum erro e nem falta nele. Estes homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra este Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordam que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, que por um período de 30 dias... todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, que este seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa no seu quarto, na parte de cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou, e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram junto e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram às pressas ao rei e lhe perguntaram sobre qual era o seu decreto. O rei: ó rei, acaso não assinastes um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, não fosse esse homem lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo: ó rei, este Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti nem do teu decreto que assinaste. Ao contrário, ele faz as suas orações 3 vezes ao dia. Ouvindo essa notícia, o rei ficou consternado, resolveu livrar Daniel, esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: fica sabendo que essa lei é a lei dos medos e dos persas, e que nenhuma determinação ou decreto do rei pode ser mudado. Então o rei deu a ordem, pegaram Daniel, lançaram Daniel na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serve continuamente, ele te livrará. Uma pedra foi trazida, colocaram sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, e não foi trazido à presença do rei nenhum instrumento de música, e o rei então perdeu o seu sono. Ao romper do dia, o rei se levantou depressa da cova dos leões. Quando chegou à cova, clamou a Daniel com voz triste, e Daniel disse: ó rei, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serve continuamente, pode te livrar dos leões? Daniel falou: ó rei que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram nenhum mal.
nenhum mal, porque foi achada inocência na minha parte, e também diante de ti não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou muito, mandou tirar Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado, e não acharam defeito, nenhum ferimento nele, porque ele havia confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram trazidos, lançados na cova, juntamente com seus filhos, suas mulheres, e antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, línguas, nações que moram na terra: a paz seja multiplicada. Promulgou um decreto pelo qual em todo o domínio do seu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Que texto fantástico! Fantástico porque primeiro mostra para mim e para você, querido jovem, que talvez tenha um conhecimento um pouco mais profundo da Bíblia, e vai perceber que nesse texto aqui, Daniel já não era tão jovem assim. Ele já era um homem mais experiente. Entretanto, não teríamos tanto tempo assim para discorrer desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Então fica essa lição para você que quer conhecer mais profundamente Daniel. Comece lendo do capítulo 1. Você vai ver que ele é tirado da sua terra, ele vai para um reino, para um lugar onde tudo para ele seria diferente. E ele toma sempre as melhores decisões. Daniel era diferente de muitos e muitos jovens que foram levados com ele. Sei que os irmãos lembram também de mais 3 jovens que foram lançados na fornalha: Mesaque, Sadraque e Abednego. Esse foi o nome que eles receberam e eram amigos de Daniel. Todos eles tiveram experiências extremamente marcantes com Deus. E nós vamos perceber a partir desse texto como podemos ser jovens, como podemos ser homens, mulheres de espírito excelente. Que não sejamos, que não nos contentemos em sermos pessoas medíocres, pessoas que estão apenas na média. Pessoas, queridos jovens, que vocês sabem muito bem, que dizem nas faculdades: se eu tirar o 7, está tudo bem, a nota para passar é 7, eu só quero passar. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus tem para você. Mas eu queria contar para os irmãos uma ilustração muito interessante de um pastor, que ele era um pastor de ovelhas, mas ele tinha pouquíssimas ovelhas. Cansado de ver o seu aprisco tão vazio, ele tinha uma certa pressa em aumentar o seu rebanho. Alguém chega para ele então e diz assim: já que você não está tão satisfeito com a quantidade de ovelhas que você tem, eu tenho uma ideia para te dar e isso vai dar certo. Alguém incentivou ele, convenceu ele de uma estranha teoria, de que se você batizar um porco, ensinar um porco a viver como uma ovelha, com o tempo, ele vai se tornar uma ovelha. Aquele homem, por algum motivo, ele acaba aceitando isso, e onde ele morava haviam muitos porcos, poucas ovelhas. Ele então começou e pegou os seus porcos e começou a colocar os porcos para viver junto com as ovelhas. É perceptível, e cada um de nós tem essa certeza, que isso nunca daria certo. Ele então
começou a insistir que aqueles porcos deveriam se comportar como ovelhas. E aí todas as vezes que ele ia então para o seu aprisco, era necessário ele brigar, era necessário ele bater, era necessário ele xingar aqueles porcos para que eles se comportassem como ovelhas. Com muita dificuldade ele não conseguia. Ele começou a tentar pedir, implorar, tentou manipular, mas ainda assim não deu certo. Pensando ainda em como fazer com que aqueles porquinhos começassem a se comportar como ovelhas, ele tentou motivá-los, tentou desafiar os porcos a se comportarem como ovelhas, tentou dar presentes, começou a reforçar o comportamento positivo, premiou os porquinhos que mais se pareciam com ovelhas. Mas aqueles bichos eram realmente rebeldes e sempre insistiam em voltar para a lama após o banho diário que eles lhe davam. O pastor sempre tinha que ficar próximo ao aprisco, insistindo com aqueles porcos, e ao invés de os porcos entenderem que eles precisavam ir para os pastos verdejantes e beber das águas tranquilas junto com as ovelhas, eles eram porcos e se comportavam como tal. Sem perceber, aquele homem passou a dedicar a maior parte do seu tempo tentando manter aqueles bichos na linha. As ovelhas acabaram ficando em segundo plano, sem cuidados pastorais, estressadas com a companhia de porcos que viviam a perturbá-las. Elas deixavam de se alimentar, deixavam de reproduzir, e aos poucos as ovelhas foram se acabando. Meses depois, com exceção de uma ou outra ovelha que vivia por ali isolada, só havia naquela propriedade porcos. O pastor de ovelhas transformara-se em um pastor de porcos. Acabou desistindo de ensinar aos porcos o comportamento que se esperava de uma ovelha e fazia de conta que não estava vendo que o seu redil, rebanho, fazia se chafurnando na sujeira. Os porcos, sempre com medo, eles davam um jeito, mas quando eles viam o pastor se aproximando, com medo de apanhar, eles iam para os pastos verdejantes. Essa história se parece muito com a história da juventude brasileira. Difícil encontrarmos ovelhas. Difícil encontrarmos ovelhas excelentes que, assim como Daniel, entendiam qual era o seu papel no mundo. E às vezes nós tentamos, e tentamos muito. A gente começa a tentar, como esse pastor tentou, a desafiar você, a lhe dar presente se você for alguém melhor. A gente começa a tentar colocar na sua mente, de certa forma, de que nós temos o melhor estilo de vida para você. E quantas vezes é necessário fazer isso para que as pessoas estejam dentro do nosso aprisco. E as ovelhas, que são ovelhas de verdade, elas sempre ficam pelos cantos, elas não reproduzem, porque estamos cansados de termos apenas um pequeno rebanho. O que isso tem a ver com a história de Daniel? Tudo. Daniel era essa única ovelha em um meio de um rebanho de porcos, pessoas que tentavam destruir ele a todo momento. Volte para o texto bíblico e perceba que Daniel, por ser alguém extremamente excelente, ele tinha sido colocado como um dos 3 homens do governo. Volte para a Bíblia e veja no versículo 2, acima deles, dos sátrapas, haviam 3 superiores, dos quais Daniel era um destes. Daniel se destacou tanto que no versículo 3, diz que o rei pensava em colocar somente Daniel como governador. Quem era Daniel?
alguém excelente. Quem é você? Não responda isso para mim, responda para você. Quem é você? Será que você tem realmente desempenhado todo o seu potencial? Tudo aquilo que Deus te deu, você tem colocado diante do Senhor? Tem atuado de forma a influenciar esse mundo? Ou você tem sido alguém medíocre? Daniel era tão excelente que as pessoas não conseguiam encontrar nele o menor erro, a menor falha. Ele se esforçava por ser alguém melhor. Ele não dizia: eu sou assim, eu vou morrer assim, de jeito nenhum. Eu preciso ser excelente em tudo quanto eu faço. Daniel atraía os olhares, porque as pessoas não conseguiam conviver com alguém que era fiel ao seu Deus, fiel ao governo, fiel à missão que lhe foi confiada. Daniel é o exemplo de um jovem de espírito excelente, porque desde o capítulo 1 ele escolheu não se corromper com as coisas, com as comidas, com as especiarias do rei. Daniel é alguém de espírito excelente porque ele não precisou que os seus pais estivessem do seu lado para que ele fosse um homem excelente. Ele estava em um outro país, ele estava em um outro local, uma outra cultura. O que se esperava de Daniel era que ele fosse igual a todo mundo. Mas Daniel não era. E os homens dizem a respeito de Daniel no versículo 5: nunca encontraremos algum motivo contra Daniel, a menos que procuremos, e aqui está a chave desse texto, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. As pessoas sabiam que não iam encontrar falhas no trabalho de Daniel, então eles começaram a organizar uma forma de pegar Daniel em alguma falha. E o estranho aqui é que a falha de Daniel era a oração. Isso me lembra um livro de Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Um livro muito interessante. Quanto mais ocupações nós temos nessa vida, mais os nossos joelhos devem estar dobrados diante do Rei. Quanto mais responsabilidades o Senhor nos dá, queridos jovens, nós temos que nos ajoelhar diante do Senhor, pedindo a Ele misericórdia. Mas o que nós ouvimos dia e noite é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para leitura bíblica, eu não tenho tempo para oração, eu não tenho tempo para o jejum. Sabe o que são isso? Essas três coisas são disciplinas espirituais. A falta de jovens excelentes é porque as nossas práticas, elas estão longe disso. A falta de adultos excelentes, de pais de famílias excelentes, é porque eles se esforçam muito mais em pagar uma boa escola para o seu filho do que ensinar a Bíblia para ele. E chegamos então na igreja, chegamos então para os pastores e dizemos: me ajude, eu não sei o que fazer com o meu filho, com a minha filha. Claro, você criou ele como alguém medíocre, como alguém que não ama a palavra de Deus, como alguém que não tem prazer na leitura bíblica, como alguém que acha que vai para o céu sem orar. O que é a oração? Cantamos ainda agora:
Falar com Deus. O que é o céu? É a presença de Deus. É falar com Deus. Quantos de nós estamos nos aplicando às disciplinas espirituais? Quantos de nós todos os dias buscamos ao Senhor? Quantos de nós não levantam, não faz nada durante o nosso dia, se o Senhor primeiro não falar ao nosso coração através da sua palavra? Querido jovem, querido adolescente, se o seu pai não fez isso com você, se a sua mãe não fez isso com você, ainda assim você não está livre para não fazer com os seus filhos. Quando você for pai, quando você for mãe, ensine o seu filho a amar as disciplinas espirituais. Elas tornarão os seus filhos pessoas excelentes, pessoas de espírito excelente. Tudo o que eles fizerem, o Senhor vai abençoar. Daniel só tinha um erro: ele orava. O erro de Daniel se chamava oração. Por isso que no versículo 7, para que Daniel seja de certa forma pego no seu problema, é necessário a história toda começar com uma mentira. A mentira está registrada no versículo 7, quando aqueles homens dizem: todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas e os seus conselheiros e os governadores concordam que o rei deve baixar um decreto. Por que que isso é uma mentira? Porque Daniel era um desses homens. Na verdade, 2 homens decidiram que sim, mas Daniel não se posicionou sobre esse decreto. E esse decreto ele vem para mexer com o orgulho do rei. Qual era o orgulho do rei? Durante 30 dias, ninguém pode orar a outro Deus ou a outro homem, fazer pedido nenhum que não seja somente a você. E o rei diz: com certeza, claro. Me chama a atenção nesse texto que o autor bíblico, o próprio Daniel, deixa claro que o tempo que ele não poderia orar era durante 30 dias. Talvez Daniel, nos dias de hoje, fosse considerado um fundamentalista. Claro que sim, um fundamentalista. Por quê? 30 dias? Será que Daniel não pensou nos seus amigos deixar de orar por 30 dias? O que tem de mais nisso? Deixar de orar por 30 dias. Depois dos 30 dias ele poderia voltar a orar. Muitos dos nossos queridos jovens que estão nas faculdades sabem que esse é o primeiro pensamento que vem. Tudo é relativo. Deus não vai deixar de te amar porque você deixou de orar 30 dias. E tem gente que vai dizer amém, é verdade. Será que de fato Daniel poderia ter deixado de orar por um período de 30 dias? E não era simplesmente deixar de orar porque iria acontecer uma coisa, ele iria ser preso, não. O decreto era claro: qualquer pessoa que orasse nesse período de 30 dias, ela seria jogada na cova dos leões. Ali o que está em jogo é a própria vida de Daniel. E isso me leva a 2 perguntas. O que é melhor? É melhor viver ou é melhor falar com o autor da vida? Qual seria a sua resposta? Você prefere viver ou você prefere ter relacionamento profundo com o autor da vida?
30 dias de profundidade com Deus. Daniel não jogou fora. Se fosse um dia, Daniel não teria jogado fora, porque Daniel tinha essa certeza no seu coração: muito melhor é gastar meu tempo, a minha vida, todos os segundos que eu tenho com Deus, que é o autor da vida, do que viver uma vida medíocre, do que viver como todas as outras pessoas vivem, do que acharem que estão desfrutando de uma vida real, sendo que apenas estão sobrevivendo e caminhando a passos largos para o inferno. Qual é a disciplina espiritual que vai condenar você? Qual é a disciplina espiritual que vai condenar você? A palavra do Senhor é muito clara, e ela nos diz por diversas vezes que a vida sem Deus, ela é uma ilusão. Mas por que será que sabemos disso, mas o nosso estilo de vida mostra talvez algo totalmente diferente? O teólogo Moody disse que a renomada integridade de Daniel fez dele o alvo certo. A integridade de Daniel fez dele um alvo certo. Já se sabe de antemão o que fará um homem honesto em determinadas circunstâncias. Aqueles homens conseguiram controlar a vida de Daniel porque sabiam que Daniel não negociaria o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se isso passou desapercebido por você, mas volte comigo para o versículo 5, Daniel capítulo 6, versículo 5, quando eles dizem: não encontraremos nele nenhum motivo, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. É surpreendente perceber essa característica na vida de um homem de espírito excelente. A palavra de Deus nos diz isso tão claramente que lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, a palavra diz assim para mim e para você: não tenha medo, os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não tenha medo sobre aqueles que podem até fazer o seu corpo perecer, mas não podem matar a sua alma. Daniel era um homem de espírito excelente, porque o texto bíblico vai dizer para cada um de nós que no versículo 10, assim que Daniel soube que esse edital ele estava já assinado, decretado pelo rei, que ninguém poderia fazer nenhuma de suas petições a qualquer um outro que não fosse o próprio rei Dário, a primeira coisa que Daniel faz é ir em direção ao quarto de oração. Daniel sabia como lutar, Daniel sabia como guerrear, Daniel sabia que nada nessa vida se vence pela força humana, mas sim pelo poder de Deus. Daniel sabia que o rei pode decretar o que ele quiser, mas a resposta vem do Senhor. Daniel sabia que todo o universo está atento à palavra do Senhor para lhe obedecer. Daniel conhecia o seu Deus.
e também conhecia o rei Dário. Daniel entra no quarto e o texto sagrado nos diz que, como antes, ele já costumava fazer 3 vezes ao dia, Daniel se ajoelhou, orou e deu graças ao seu Deus. As características de um homem de espírito excelente, de uma mulher de espírito excelente, é humildade, regularidade, petição, ação de graças e constância. Sem isso, nós somos apenas espectadores do que Deus está fazendo no mundo, e estamos apenas experimentando das migalhas de Deus. Dificilmente uma relação profunda com Ele. 30 dias sem orar. Nem mesmo por isso Daniel parou. Como lemos no texto sagrado, tudo aquilo realmente acontece. O rei Dário gostava tanto de Daniel que no versículo 14 nos diz claramente: o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel, esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. É claro para cada um de nós que aqui a palavra de Deus mostra que não devemos confiar em homem nenhum. Não devemos achar que as nossas vidas precisam de A, B ou C. Estamos sim descansando sob a potente mão do Senhor. E o comportamento de Daniel era tão excelente que quando Dário manda jogá-lo na cova dos leões, Dário dá um testemunho de um rei pagão, mas ele diz no versículo 16: o teu Deus a quem serves continuamente, Ele te livrará. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quantas vezes Deus não vai nos livrar da cova dos leões? Quantos e quantos cristãos ao longo dos séculos foram colocados em espetáculos lá em Roma, devorados por leões? Quantos deles que ao entrar naquele momento de serem devorados pelo leão, eles não se lembraram da história de Daniel, não disseram ao Senhor: Senhor, nos livra, mas Deus não livrou, eles morreram ali, eles foram engolidos, mastigados, mas não renunciaram o seu Deus. Às vezes só queremos o Senhor se Ele nos livrar da cova dos leões. Muitos cristãos foram dilacerados porque não abandonaram, porque não abriram a boca, porque não negaram o seu Deus. Será que isso se aplica à sua vida, querido jovem? Será que o que o texto bíblico relata a respeito de Daniel também é uma verdade em nossas vidas? Ou será que por qualquer motivo já estamos dando as costas ao Senhor e tentando dar o nosso próprio jeito? Daniel foi colocado sim na cova dos leões. E a partir do versículo 19, a palavra de Deus nos diz que ao romper do dia, Dário não conseguiu dormir. É interessante que quando você vai lendo o texto bíblico, você vai imaginando, não é? Um rei politeísta, adorador de tudo e de todos. Mas aqui diz que, no versículo 18, o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum.
mais uma prática das disciplinas espirituais. Quantos e quantos lares já não esqueceram essa prática? O próprio Senhor Jesus disse quando chegaram para Ele dizendo: os teus discípulos toda hora estão comendo, eles não jejuam. Jesus diz: eles não podem fazer isso porque o noivo está com eles, mas chegará o tempo em que o noivo não estará com eles e eles jejuarão. A gente começa a perceber diversas coisas que a palavra do Senhor nos registra e deixa claro para nós de por que temos poucos homens, mulheres, jovens, adolescentes de espírito excelente. Porque se não olharmos para dentro das nossas vidas, se essa palavra não transformar aquilo que somos, se não conseguirmos enxergar quais são as nossas falhas aqui, ninguém mais o fará. Se não buscarmos de todo o nosso coração agradar ao Senhor, não adianta louvar, não adianta levantar as mãos, não adianta nem mesmo orar. A mentira que antes foi dada a respeito de que todos do reino gostariam de que Dário recebesse louvores pedidos, se transforma em uma verdade bíblica para mim e para você a partir do momento em que Dário descobre que existe um Deus que controla todas as coisas e que esse Deus está presente na vida de Daniel. Veja comigo o que diz o versículo 20: quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste. Talvez aquela ideia de que eu vou chamar, mas é fato de que Daniel já não está mais aqui conosco. E ele diz: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso teu Deus, a quem serves continuamente, pôde te livrar dos leões? Que pergunta, que afronta! Acaso existe impossível para o nosso Deus? Há alguma coisa nesse mundo que o nosso Deus não possa fazer? Responda isso para você, porque talvez essa pergunta aqui seja uma pergunta para os nossos corações. Acaso Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar das tribulações, das coisas que consideramos impossíveis? Surge então a voz da esperança de um jovem excelente, de um homem excelente, que diz: o meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram nenhum mal. O meu Deus, Ele sim, Ele envia os seus anjos, Ele enviou o seu Filho, Ele está atento a todos os seus servos, Ele não dorme, Ele não dormita, nada passa desapercebido aos seus olhos. O clamor de Daniel 3 vezes ao dia, como o clamor de Daniel antes de ir à cova, estavam patentes ao ouvido do Senhor. Como não buscar relacionar-se com esse Deus? Como preferir gastar tempo tentando, através dos nossos esforços, resolver as coisas? Como não descansar, mesmo na cova dos leões? E eu fiquei imaginando que essa deve ter sido uma noite tensa para Daniel. Porque quando a gente está lendo, a gente lê a parte de que ele foi jogado e a parte de que ele está vivo.
Mas imagine como foi a noite de Daniel, dentro da cova. Será que ele conseguiu dormir? Será que ele ficava com um olho aberto e o outro fechado? A qualquer momento, alguma coisa aqui pode dar errada. Pela experiência que Daniel demonstra, pelo que o texto bíblico demonstra aqui para mim e para você, eu posso afirmar com certeza que essa deve ter sido a melhor noite de sono de Daniel. O travesseiro de Daniel talvez tenha sido as costelas de um leão, porque ele tinha certeza de que nada foge do controle de Deus. Nada. Aqueles leões não poderiam abrir a boca se antes a boca do Senhor não fosse aberta para dar o comando. Aqueles leões não poderiam nem mesmo rugir se o Senhor não desse a eles a voz. Essa certeza, meus irmãos, que enche o nosso coração e o nosso ser de alegria, de esperança, de certeza de que podemos ser homens, mulheres, jovens de espírito excelente. Pessoas que amam o Senhor, que têm um compromisso íntimo dentro das nossas casas. Daniel não esperou o público ver o que ele estava fazendo. Daniel não fez uma live para mostrar o que ele faria em combate àquele decreto, não. Ele entrou na sua casa como de costume, abriu a sua janela para o lado de Jerusalém, se ajoelhou em total submissão a Deus e não ao decreto do rei, e orou. E por conta deste homem tão excelente, um novo decreto é escrito. O primeiro decreto dizia que apenas por 30 dias ninguém poderia orar ao seu Deus. Vá comigo para o versículo 25, e a palavra de Deus nos diz: assim o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Promulga um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Eu queria incentivar você, pai, você, mãe, a colocar esse decreto dentro da sua casa. Que os seus filhos temam e tremam diante do Senhor nosso Deus. Após experimentar tão grande salvação, aquele homem que era antes um pagão, ele reconhece o poder do Senhor, ele reconhece profundamente quem Deus é, e diz quem é louco de não temer, de não tremer diante do Senhor. E esse novo decreto começa a mostrar para cada um de nós, não agora quem é Daniel, não, mas ele começa a falar quem é o Senhor, o Deus de Daniel. E ele diz assim: Ele é o Deus vivo, e Ele é que permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Cole isso na porta da sua geladeira.
Não deixe que as pessoas que estão sob o seu domínio, que estão no seu território, no seu lar, passem por lá, sem saber o Deus a quem você serve. Daniel, um jovem, um homem de espírito excelente, influencia não somente uma pequena região, mas agora todos os reinos, todos os lugares vão temer e tremer diante do Senhor. Mas o rei não para por aí. A experiência que esse rei viu através da vida de Daniel é tão fantástica, que ele diz assim, ainda no versículo 27, Ele, o Senhor, livra e salva. Quem livra e salva é o Senhor. Eu tentei de todas as formas livrar Daniel e não consegui. Ele que faz maravilhas no céu, mas que também faz maravilhas na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. Procuram-se jovens de espírito excelente. Esses jovens, eles têm um compromisso íntimo com Deus dentro das suas casas. Eles têm convicções imbatíveis. Esses jovens, eles têm disposição para perder a cabeça, mas não perdem a coerência. Como tantas vezes o pastor Marcos já nos disse aqui. Esses jovens têm experiência real com Deus e confiam somente no Senhor. Será que temos sido encontrados diante de Deus como pessoas de espírito excelente? Queria te convidar a se colocar em pé para que a gente possa orar ao Senhor.